Olá, queridos! Estamos no módulo 2 do nosso curso de Teoria Musical para Iniciantes. A aula de hoje ela é sobre a altura dos sons. Como nós vimos na aula anterior, os sons têm características que os determinam. A duração, que é se um som é longo ou se ele é curto. A intensidade, que é se eu toco um som forte, até tremeu a câmera, ou fraco. Claro, pessoal, eu tô exagerando aqui, né? Mas hoje a gente vai ver a altura dos sons. Alguns autores que vocês possam pesquisar, alguns sites, algumas fontes, vão dizer que um som musical é um som com frequência determinada. A altura dos sons vem da frequência, vem, a bem dizer, do tamanho da onda. Imaginem que a onda sonora é uma onda assim. A onda sonora aguda é uma onda alta, daí a altura. Uma onda sonora grave é uma onda de baixa frequência. Então, essas é assim que na física, na acústica, a gente determina a altura de um som. Por exemplo, esse Lá é um Lá 440 Hz. Essa é a velocidade, que a gente mede frequência em Hz. Essa é a frequência, a velocidade dessa onda. O Lá um pouquinho mais grave que ele seria o Lá 220, um pouquinho a velocidade menor. E o Lá 110. Não quer dizer que se eu não tenho se eu não consigo determinar as características de um som, ele não vai ser musical. Eu vou discordar aqui desses autores e vou explicar por quê. Um som de instrumento de percussão, em algumas vezes ele não vai ter altura determinada, tá? Então são chamados de instrumentos sem altura determinada. Por exemplo, vou pegar esse atabaque, esse mini atabaque, tá? Eu sei que aqui é mais grave do que no meio. Mas eu não tô tocando um dó, um si ou uma nota qualquer. Da mesma forma, alguns educadores infantis usam apitos de pássaro. Esse é de um pato, bem estranho o som. Esse som, se eles estão usando com objetivo musical, vai ser um som musical, mesmo que seja um som que originalmente determinaríamos como ruído. Então, um brinquedo que poderia ser usado como instrumento, ou um instrumento de outro país, ele não vai ter uma altura definida, mas ele não deixa de ser musical. Dito isso, durante muito tempo, a música foi sendo feita com sons de altura definida e de altura que não era tão definida, mas até a Idade Média, a música era só transmitida oralmente. Ela era transmitida de pessoa para pessoa. Então eu te dizia, eu quero que você cante aquela música Asa Branca. E eu te ensinava, eu cantava pra você. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. E era assim, a pessoa me ouvia e repetia. E assim era o conhecimento musical transmitido. Em determinado momento, um monge chamado Guido, que era da cidade de Arezzo e ficou conhecido como Guido de Arezzo, percebeu que um hino muito comum, chamado Hino a São João Batista, montava uma sequência de sons do mais grave ao mais agudo. O hino era em latim, e ele pegou as iniciais para formar as notas musicais. Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E Ut de novo ele não repetia, mas essa sequência se repetiria. Ele percebeu isso. Formaria uma escalinha, começando pelo que hoje a gente chama de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Até deu uma falhadinha na mão. E assim ela se repete até que acabe as notas do instrumento. Cada instrumento vai ter a sua tessitura, que são as notas que ele abarca. Então, o Guido descobriu isso
Com o passar do tempo, como ut é mais difícil, é uma sílaba ao contrário, né? O T, né? Ela termina em consoante, não começa em consoante. Trocaram por dó, de dominum, porque naquela época era a igreja que tinha conhecimento, né? Então o conhecimento tinha muito a ver com religião. Essas notas ficaram determinando como a gente faz música, e é elas que a gente usa até hoje para mostrar um som mais grave ou mais agudo. Só que nos instrumentos essas notas se repetem algumas vezes, dependendo do instrumento. Então eu vou ter aqui, por exemplo, uma calimba artesanal, tá? A gente vai ter nela uma escala só. Deixa eu chegar pertinho para ter certeza que o som vai pegar. Então eu vou ter o mais grave e o mais agudo. É um instrumento que tem uma repetição, então a gente vai chamar de uma escala. Já o piano, o teclado, eu vou ter várias vezes essa repetição. Ouça só. Por isso, quando vocês olharem na apostila de vocês falando sobre claves, as claves são diferentes porque eu dependo de cada uma para mostrar onde ficam as notas de cada instrumento, para que eu não tenha que passar muito para baixo ou muito para cima em linhas extras em cada clave. Por isso, por exemplo, o piano vai usar a clave de Sol e a clave de Fá. E isso vai variar de instrumento para instrumento. A flauta doce vai usar a clave de Sol, se ela for soprano. Devia ter ensaiado melhor, né, gente? Um contrabaixo vai usar a clave de Dó. Uma viola de orquestra, que é um instrumento de tom médio, vai usar a clave de Dó, que é uma clave bem menos usada. A gente não vai entrar aqui em detalhes por isso. Então, sobre a altura era mais ou menos isso. A altura, ela vai determinar dois elementos básicos da música. Um deles é a harmonia, que é a base, o chão onde eu monto a minha música. Como eu estou usando a música Asa Branca como exemplo, eu vou mostrar para vocês a estrutura da música Asa Branca. Essas notas tocadas juntas ao mesmo tempo, vou virar um pouquinho para vocês verem, tá? Elas são acordes. Os acordes vão formando, são com que eu formo a harmonia da música, que é a base. Se eu combino um som atrás do outro, de alturas diferentes, eu vou ter a melodia, que é outro elemento básico da música. Eu vou formando a música de uma forma mais completa. É assim que a melodia vai funcionar. E a grafia dela me permite tocar em vários instrumentos. Deixa eu ver se eu tô com a flauta afinada agora, que eu toquei a primeira vez pra vocês com ela desafinada, né? Então, em cada instrumento eu vou conseguir tocar, vou conseguir transcrever aquela ideia musical, porque eu tenho alturas definidas. Porque eu sei que eu tenho o Dó, o Ré, o Mi, e assim eu sei exatamente que altura usar.
Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem. Como o nosso curso é para iniciantes, eu gostaria que vocês entendessem a ideia básica. Na altura, a gente vai ainda usar símbolos como sustenido, que é aquele parecido com hashtag, bemol, que é o bezinho, e vamos ter várias outras questões. Mas isso, quem sabe a gente propõe um curso intermediário no futuro e daí a gente vê com calma, tá bem? Para a aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Curiosidade, nas orquestras em geral se usa o Lá 440 Hz, aquele que eu mostrei para vocês, para afinar os instrumentos. Geralmente se afina um instrumento de sopro chamado oboé, que ele tem uma palheta, parece um biquinho de chimarrão, de bomba de chimarrão, e daí tem o resto do instrumento, é um instrumento agudo. Nós temos, caso não tenha um oboé, e para que o oboé possa achar a sua primeira nota, nós temos um instrumento chamado, um acessório chamado diapasão. O diapasão, ele vai mostrar o Lá 440 Hz. Vou tentar mostrar aqui para vocês. O Lá tá marcado como cifra, que tá na apostila de vocês também. Opa, aqui a câmera. Vamos ver se ela foca. Não tá dando para ver, mas aqui tem um A de Lá e um 440, que é de 440 Hz. Então, vou pegar aqui um instrumento para me ajudar para amplificar o som. Quando eu bato ele, ele vai me dar esse Lá, que tem que combinar com o Lá do meu instrumento. Para um instrumento como o piano, isso não faz sentido. Mas para um instrumento como a flauta, ela pode ficar desafinada. Opa, abri demais. Então, para esses instrumentos que eu preciso organizar, de certa forma eu preciso afinar. Então, para isso serve o diapasão. Mas isso era só uma curiosidade. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Deixem no fórum suas dúvidas, suas opiniões. Peço desculpa pelos atrasos nas publicações, mas eu tô prezando pela qualidade e não pela quantidade de material, tá bem? Beijinhos, boa semana, boa continuação de semana para quem tá vendo no meio da semana e um grande abraço.